Queridos, nós estamos na última mensagem da série, o Espírito Santo, e nós temos aqui culto após culto avançado na compreensão da pessoa do Espírito. Nós temos falado sobre tudo aquilo que Ele gera em nós, tudo aquilo que Ele gera através de nós, e hoje eu quero trazer uma mensagem para você refletir. Nós chegamos no final do ano, e eu não sei você, mas eu tenho o hábito de meio que fechar para balanço. Quem fecha para balanço, gente? Os mais jovens não entendem isso. Fechar para balanço é você parar e avaliar a sua vida, ok? É você parar, analisar, refletir, ver o que você fez de certo, o que você fez de errado, o que você pode mudar, o que você pode melhorar. Então, o Espírito de Deus, como nosso professor, nós temos falado aqui, ele vai nos ajudar nessa fase, nessa estação, nisso. Então, quero que você preste muita atenção, porque o tema de hoje é uma pergunta: o que você aprendeu com tudo isso? Eu não sei como foi para você 2024, mas eu creio que para alguns aqui 2024 foi um ano cheio de desafios, sim ou não? Quem aqui passou por desafios em alguma área da sua vida, levanta a mão. Se você passou por desafios muito difíceis, levanta as duas mãos. Pastor, está tão difícil que eu acho que eu vou erguer as pernas também. Amém? Mas, amados irmãos, 2024 foi um ano repleto de desafios. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: o que nós aprendemos com tudo isso? Eu vou fazer essa pergunta diversas vezes aqui para você hoje, tá? Porque talvez você está terminando esse ano com uma seguinte frase no seu coração: pastor, eu estou feliz de ter terminado o ano vivo. Estou feliz de estar respirando, tá de pé, tem um arroz e feijão para comer, e tá só vivendo. Glória a Deus se você está vivo, irmão, amém? Glória a Deus por você estar de pé, porque parte do processo da vida com Deus é o Senhor nos dar suporte, sustentação nos dias difíceis. Paulo fala sobre isso em dois textos muito característicos. Por exemplo, 2 Coríntios 4, 8 a 10 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. 1 Coríntios 10, 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Então nesse texto Paulo está dizendo o quê? Que não há tentação que seja acima das nossas forças, ou que não seja humana. O que Paulo está tentando falar com isso? Ele está tentando dizer: não existe tentação que é sobrenatural no aspecto de ser além do que aquilo que você consegue dar conta. Deus vai prover o escape, o Senhor estará com você te dando graça, amém? Por isso que Paulo disse no versículo anterior que nós lemos: por mais que eu enfrente desafios terríveis, difíceis demais, que eu acho que, meu Deus, não vai ter saída, ei, eu não serei destruído, porque Deus está conosco, amém ou não, igreja? Então o Senhor é aquele que nos dá graça, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos faz ficar de pé. Porém, se esse é o seu caso, pastor, 2024 eu me sinto como um sobrevivente. Deixa eu te falar, não apenas permaneça no modo sobrevivência, ok? Pare, desliga o modo sobrevivência e ligue o modo aprendizado. Olha para trás, pergunte a si mesmo, pergunte ao Senhor: o que eu posso extrair de lição em tudo que eu vivi? Então, se o seu ano foi difícil, pare, avalie o que você aprendeu com tudo isso. Agora, se o seu ano foi bom, também pare e avalie. Porque, irmãos, nós temos a tendência de no dia mal só chorar, e depois que passa o choro, você segue a vida. Deus quer que você chore, mas aprenda. Vocês estão aqui ou não?
Você pode dar um amém por isso? Você está vivendo os dias ótimos, maravilhosos, e você vai celebrar. Glória! Uou! Aleluia! Celebre! Mas aprenda. Porque há lições que o Espírito de Deus quer nos ensinar nos dias de alegria e nos dias de dor, nos dias de tristeza e nos dias de celebração. Eu te pergunto de novo, o que você aprendeu com tudo isso? Eu tenho um caderno assim, uma agenda, eu anoto meus afazeres, às vezes eu pego capítulos de livros assim, eu faço um mapa mental, algumas coisas que me ajudam ali a colocar em ordem as coisas, e eu peguei esses dias e escrevi assim na folha, o que eu aprendi em 2024, eu puxei uma flechinha e escrevi uma coisa, dessa flechinha saiu outra flechinha, saiu outra flechinha, daqui a pouco abri outra flechinha, coloquei outra coisa, e eu pude organizar um pouco os meus pensamentos, porque escute, essa é inclusive uma dica, uma sugestão que eu quero te dar, se fizer sentido para você, pega teu celular, em algum momento nessa reta final do ano, uma folha de papel, teu computador, o que quer que seja, anota, o que eu aprendi em 2024, porque às vezes você passou de janeiro para cá, diversas coisas, e quando você coloca no papel, ou compartilha isso com alguém, você põe em ordem os seus pensamentos, você põe em ordem os seus sentimentos. Então, dica de ouro, faça isso, porque você vai perceber que Deus trará lições para você, das coisas boas e das coisas difíceis, nos dias de celebração e nos dias de dor. Paulo, ele explica muito bem essa dinâmica, de aprendizado em todo tempo, e nós precisamos ser esse crente esponja, absorver tudo, absorver o aprendizado, eu vou absorver isso aqui, o aprendizado no dia bom, no dia mal. Paulo fala sobre isso, Filipenses 4, 10 a 13, olha que legal esse texto, certamente você o conhece. Eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto estar alimentado, como ter fome, tanto ter em abundância, como passar necessidade. E aí Paulo expressa aquela famosa frase ou versículo que você conhece: tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo aqui? Qual que é o contexto? Paulo começa expressando aqui a sua alegria no Senhor, por causa da ajuda financeira que os filipenses lhe enviaram. Paulo, ele diz ali que apesar de aqueles irmãos ficarem um tempo sem conseguir ajudá-los, finalmente encontraram novamente uma oportunidade de apoiar o ministério de Paulo. Então, a partir do versículo 11, Paulo entra nessa dinâmica de ensino e de instrução, e ele diz: independente de você semear ou não semear, eu entendi, eu aprendi a viver em qualquer situação. Agora, isso aqui não tem a ver apenas com a administração financeira de Paulo, tá, gente? Não, eu sei, eu vou guardar um dinheirinho aqui, porque quando faltar, eu vou ter um negocinho guardado, eu vou ter como fazer um investimento, ou melhor, como não fazer um investimento, né? Mas eu vou ter como me sustentar. Não é sobre isso. O que Paulo está dizendo é: eu sei viver contente, ou eu aprendi a viver com pouco, com muito, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter, posso não ter, posso viver em abundância ou em dias difíceis, eu sei viver contente em qualquer situação, porque eu aprendi. Paulo aprendeu sobre contentamento, e nós precisamos também aprender nos dias bons e nos dias maus. Então eu te pergunto de novo: que lições preciosas você pode extrair em 2024? Lembre-se, nos momentos de dor, nós muitas vezes choramos, respiramos, esperamos o dia seguinte e seguimos.
nos dias de celebração nós nos alegramos, passa o dia e nós seguimos. A máxima dessa noite é: o que você pode aprender com essas questões? Porque o sábio, a Bíblia diz que o sábio aprende. Dá uma olhadinha lá em Provérbios 1, versículo 5. Versículo 5 ele diz assim: que o sábio ouça. E não é ouvir no sentido de escutar, é de prestar atenção, compreender, avaliar, extrair lições. Opa, deixa eu aprender. O sábio ouça e cresça em prudência. Olha lá que interessante, que o sábio ouça e que cresça em prudência. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Existem coisas que nós só vamos aprender ou consolidar o aprendizado, além da informação, quando nós enfrentamos aquela situação. Vamos lá, você vai aprender a dirigir, você vai para a autoescola. Aí, sei lá, você vai para a autoescola, como que você faz para fazer? Liga o carro. Aí você vai pisar na embreagem, vai pôr a primeira marcha. Aí você tem que dosar, tira o pé na boa ali, e vai junto no acelerador, né? E vai junto. Aí depois você pisa de novo, muda a segunda marcha, e vai indo. Aí você, nossa, é fácil. Aí você vai para a primeira aula prática. Vai passar a primeira marcha, aí morre o carro. Vai fazer a baliza, você quer virar para a esquerda, você vira o volante para o lado errado. Aí você erra tudo, reprova no exame. Misericórdia, né? Está amarrado, né? Em nome de Jesus, pastor, repreendido. Mas você vai aprender como? Fazer. Vai lá, o cara é médico, ficou 5, 6 anos, não sei quanto tempo que ele fica ali na graduação. Agora, você vai sair do médico que ficou na sala de aula e vai deixar ele operar você? Sim ou não? Ah, não, quero não. Não. Aí ele tem que fazer residência. Você vai aprender vivendo, irmão. Vamos aprender aqui o fruto do Espírito: paciência, amor. Você vai aprender o fruto do Espírito. É lindo, maravilhoso. Dá aula aqui na IBV de fruto do Espírito. Você fala, uau, que lindo. Aí chega a segunda-feira, irmão. Na segunda-feira você é provado, lixado, esmagado. E ali você de fato aprende. Então o que eu estou tentando te dizer com isso? Deus, Ele quer nos ensinar nessa fase da vida. Existem lições que Ele quer ensinar agora, porque você está passando por isso. E o grande momento de impacto do aprendizado é agora, porque você está enfrentando essa situação. Deixa Deus te ensinar. Amém ou não, gente? Então, que o sábio ouça e cresça em prudência. E aí, o versículo 7, ele faz um contraste. Enquanto o sábio é aquele que ouve, que presta atenção, que aprende, olha lá, os insensatos, diz ali o texto, desprezam a sabedoria e o ensino. Então, será que nós temos agido como sábios ou como insensatos? Porque o sábio ele aprende, o insensato despreza. Então nós olhamos para a circunstância da vida e nós vemos choro, dor, ou alegria e celebração, e Deus está vendo virtude, Deus está vendo transformação, o Senhor está vendo maturidade, o Senhor ele vê as coisas por detrás. A questão é, muitas vezes nós não percebemos, então Deus está nos chamando para olhar de cima para baixo as circunstâncias. Amém ou não, gente? Porque talvez se você voltar e rebobinar a fita de 2024, amém? Rebobinar o filme aí de 2024, aleluia, preciso mudar meus exemplos, né? Tá meio antigo. Aleluia, né? Glória a Deus. Quem riu entendeu. Denunciou a idade. Se você voltar aí para o começo de 2024, né? Apertar o voltar, você talvez, analisando o ano, você perceba que você reprovou em coisas que Deus está tentando te ensinar há tempos. E aqui o bicho pega, irmãos. Porque, escute,
Nós precisamos olhar para as experiências anteriores, para as experiências do passado, os milagres que nós vivemos, as circunstâncias que nós enfrentamos, e nós precisamos tentar entender o que Deus está tentando nos comunicar. Mas às vezes, queridos, nós não percebemos que Deus está tentando há muito tempo nos ensinar algumas coisas, e nós não aprendemos, e nós não mudamos, nós não permitimos que a nossa mente, o nosso coração seja moldado e transformado, porque há uma função didática nas experiências, há uma função didática nos milagres. Olha que interessante, abra comigo lá Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Vamos ler esse texto aqui. Então se você está acompanhando a tua Bíblia, você vai ver no começo do capítulo 8, aconteceu ali, Jesus estava falando sobre a Bíblia relatando a segunda multiplicação de pães e peixes. Aí nós chegamos aqui no 14. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo, então Jesus pegou esse momento e aproveitou para trazer dois ensinos. O primeiro, ele diz: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Vocês têm um coração endurecido, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Vocês não se lembram de quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando parti 7 pães para 4.000? Quantos cestos vocês recolheram cheios? 7. Então Jesus afirma: vocês ainda não compreendem? Então nós vemos 2 lições aqui nesse texto. A primeira, não é o fundamento aqui da noite, mas eu preciso te explicar, porque nós estamos tomando por base esse texto. O primeiro ensino é o ensino espiritual. Então eles começam a discutir ali sobre a falta de pão, e Jesus fala para eles tomarem cuidado sobre, ou quanto ao fermento de Herodes e o fermento dos fariseus. Fermento fala de influência. Então Jesus diz para eles: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não sejam pessoas hipócritas. E tomem cuidado com a influência dos herodianos, que é o quê? Fala do quê? Fala da corrupção política que o povo, que os líderes viviam, e do mundanismo. Então Jesus, ele entra na segunda lição nesse contexto. Jesus fala sobre provisão e tenta fazer com que os discípulos se lembrem daquilo que ele fez no passado. Jesus está tentando fazer com que eles percebam lições preciosas que ele já estava comunicando aos discípulos. Por isso que ele diz no versículo 18: vocês não se lembram de quando eu parti 5 pães para 5.000? Vocês não se lembram de quando eu parti 7 pães para 4.000? Eu não só alimentei a multidão, mas vocês recolheram cestos cheios. Ei, será que vocês não veem? Será que vocês não compreendem? Quando você volta ao início do capítulo, você vê ali o relato da segunda multiplicação de pães e peixes. O que Jesus estava tentando ensinar para os discípulos? Ele está tentando dizer o seguinte: ei, vocês não viram o que eu fiz? Será que vocês ainda não perceberam que eu não estou falando de pão? Vocês estão discutindo sobre pão, e eu quero que vocês entendam o que está por detrás disso. Você acha que o problema é pão, e o problema não é pão, o problema é a fé de vocês. O problema não é se vocês têm comida ou não têm, o problema é que vocês não entenderam ainda quem eu sou. O problema é que vocês ainda não entenderam o que eu estou tentando mostrar. Eu sou poderoso, eu sou o provedor, eu sou o Messias, eu tenho todo o poder. E muitas vezes é assim com a gente, pessoal. Você olha para trás, você passou por necessidade financeira, por exemplo, e você está lá, ok, fazendo a sua parte, sendo fiel a Deus, cuidando dos seus recursos, você não está sendo negligente, mas alguma coisa te sobreveio, ok, e você viu a provisão de Deus. Passa um tempo, você enfrenta uma situação difícil de novo.
Ao invés de você, ok, não estou romantizando o momento difícil, amém, gente? Não é aquela coisa de chegar um momento difícil, ai que legal, aleluia, glória a Deus. Não é romantizar. Mas é você estar ou viver esse momento atual com a perspectiva de que Deus já fez um milagre lá atrás. Ei, eu aprendi. Ei, eu já tive uma experiência com Deus. Ei, eu já derrotei um leão, já derrotei um urso. Golias vai ser mais um. Vocês estão aqui ou não, gente? O problema é que nós não percebemos a função didática das experiências. Nós não nos lembramos da função didática dos milagres anteriores. Nós nos esquecemos disso. Então, Deus não quer que eu e você apenas desfrutemos do milagre. Ele quer que eu e você possamos aprender com o milagre. Ele não quer que você só desfrute da abundância, Ele quer que você aprenda com ela. Ele não quer só que passe um momento difícil, Ele quer que você aprenda com Ele. Então eu te pergunto, mais uma vez, o que você aprendeu ou está aprendendo em 2024? Simples, mas profundo, amém, gente? Experimenta, dica de ouro aí, pega um caderninho, anota, isso vai te ajudar. Eu estava falando, cadê o Eric? O Eric está em algum lugar aí, né? Você está lá fora, estava de escala, o Eric estava aqui de manhã. Ele falou, pastor, eu vou sugerir para a galera da célula isso daí. A gente fazer um negócio assim, trocar uma ideia, isso vai te ajudar, amém, irmãos? Fica a dica aqui se fizer sentido para você. Agora, eu quero compartilhar com vocês 4 coisas que o Senhor tem falado comigo. 4 coisas que fazem parte das minhas anotações aqui, vocês querem saber? 4 coisas aqui que Deus tem ministrado no meu coração, e eu estou nesse processo de compreender, entender, e nós crescemos e amadurecemos nisso tudo. Uma coisa está ligada à outra. A primeira é, Deus permanece fiel, mesmo nos momentos mais difíceis. Escute, você só vai entender isso de fato, quando você enfrentar um dia difícil. Você já percebeu? Vou dar um exemplo aqui. O que é ser pai, o que é ser mãe, você só descobre, você pode ter assistido vídeo no YouTube, curso de 500 coisas, você só sabe o que é ser pai, ser mãe, quando você é, sim ou não? Aí chegava lá teu pai e tua mãe, filho, filha, quando você for pai, quando você for mãe, você vai saber o que eu estou falando. Tapa de velha, nada a ver, exagera. Aí passa os anos, você chega e fala, pai, o senhor tinha razão. Mãe, a senhora tinha razão. É assim, gente. Então, nós só iremos entender a profundidade dessa simples frase quando nós enfrentarmos o dia mal e vermos o favor de Deus nos alcançando. Olha que interessante, um texto expressa isso muito bem. Salmo 23, verso 4. Então, Davi, ele faz um paralelo de Deus, do Senhor, como nosso pastor, e ele entendia muito bem isso, porque ele era pastor de ovelhas. Então ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, Olha que interessante, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, há uma discussão não, né? Há estudiosos que dizem que o vale da sombra da morte era uma região da Judéia específica, onde a topografia ali era um pouco perigosa, havia animais selvagens, em virtude disso, se alguém passasse por ali, haveria riscos de ataque. Agora, independente se é um fato ou não, quando nós olhamos para a nossa vida, nós enfrentamos os nossos vales, não, meus amados irmãos, vale da sombra e da morte. E o detalhe é que Davi, ele afirma aqui, ainda que eu enfrente isso, eu não temerei. Gente, isso é muito forte, porque quando nós enfrentamos dias terrivelmente difíceis, nós tememos, sim ou não? Nós tememos. Só que Davi, obviamente, ele não está romantizando, mas ele está dizendo, por mais que eu enfrente isso, por mais que seja difícil, eu não vou
temer. Na verdade, eu vou me lembrar: o Senhor está comigo. Eu não temo, por quê? O texto deixa claro: porque tu estás comigo. Então, diante do perigo iminente, Davi diz: eu escolhi colocar a minha confiança em Deus. Eu escolhi colocar a minha confiança em Deus. Por isso que você vê Davi escrevendo, por exemplo, Salmo 34, versículos 6 a 8, versos 6 a 8 diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e os livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Então Davi está falando de uma escolha, porque não tem como você não sentir diante do dia mau. Estando no vale da sombra e da morte, não tem como você não perceber o perigo iminente. A questão ou diz respeito às escolhas que nós fazemos. E Davi diz: eu não temo. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. E aqui, irmãos, é uma chave poderosa. Às vezes nós não temos consciência da presença de Deus. Nós nos esquecemos que o príncipe da paz, por meio do Espírito de Deus, habita em nós. E nós estamos diante dos nossos gigantes, e nós nos achamos fracos, mas nós esquecemos quem habita em nós. Nós esquecemos quem adestra as nossas mãos para a batalha. Nós esquecemos quem está por detrás de Davi diante de Golias. Ele diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então escute, diante do dia mau você precisa trazer a sua consciência de que Deus é contigo. Eu não estou falando de um jargão, gente, eu estou falando de uma consciência. Estou falando de uma compreensão clara no seu interior. Ei, eu sei que Deus está comigo. Você já viu aqueles filmes tipo do Rocky Balboa? Rocky Balboa é a saga maravilhosa. Se você não viu, assista. Rocky Balboa, pelo amor de Deus, gente, é mais antigo, mas pelo amor de Deus, é um exemplo excelente. Aí tá lá tomando um couro, né? Pá, tomando um couro. Aí daqui a pouco, todos os filmes são assim. Ele se lembra. Aí se lembra da Adrian. Se lembra do filho. Se lembra dele correndo no gelo. Faz aquela cara assim. E aí aquela consciência gera a força do Hulk nele, né? Aí ele vai, aí detona o cara, arrebenta o cara. Aí levanta a mão assim, cara, boca de lado assim. É um bom exemplo. Você vai acabar a pregação. O que o pastor falou? Falou do rock. Que ele... exemplo do rock. É o culto do rock. Aleluia. Mas, brincadeiras à parte, mas ilustra muito bem, porque ele se lembra do que ele enfrentou, do que ele passou, do que está diante dele, da oportunidade. Então ele se levanta. E amados irmãos, na vida com Deus nós precisamos estar conscientes. Você caminhou até aqui, você vai roer a corda agora. Você está caminhando com Deus até agora, porque está difícil, você vai sucumbir o dia mau. Você vai tomar uma decisão precipitada, porque você está passando por um momento. Então escute, quando Davi, o pastor Júlio falou isso semana passada, quando Davi foi ungido rei, começou o processo de formação na vida dele. Ele foi ungido rei, ele não foi para o trono, ele foi ser perseguido. Então ele passou por todo o processo. Então nós precisamos estar conscientes da presença de Deus em nossas vidas. Amém ou não, gente? Nós precisamos estar conscientes do que a parte B do texto diz. Põe para mim de novo aí, Salmos 23, 4. Ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O pastor, ele usava o bordão, a vara e o cajado. Então a parte da vara era usada para afugentar os inimigos. Então ele batia nos inimigos. E aquela parte curvadinha do cajado, ele trazia a ovelha para perto. O que isso mostra ou isso fala? Da presença protetora e orientadora de Deus.
Então ele diz: ei, é para lidar com os inimigos? Deixa que eu lido, eu sou o teu pastor. Você precisa de cura, de cuidado, vem comigo. Eu vou cuidar de você. Você está aflito? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou dar descanso a você. Se precisa de sabedoria, peça a Deus, Ele dá a todos deliberadamente, peça com fé, sem duvidar. Então Ele é o nosso pastor. Deus permanece fiel nos momentos mais difíceis. E por que Ele permanece fiel? Porque Deus não muda. Escuta isso, Deus não muda. Você pode mudar de opinião, eu posso mudar de opinião. Teu chefe talvez chegou para você no começo do ano e falou: vou te promover esse ano. Passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 12 meses. Alguma circunstância mudou e não deu certo, não aconteceu. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, as coisas passam, mas Jesus diz: a minha palavra não vai passar. O Senhor não muda. Escute, nós seres humanos, nós precisamos obviamente ser fiéis, mas nós estamos em um estado de fidelidade, e que assim possamos permanecer até o fim da vida, amém? Ok? Porque fidelidade se prova com o tempo, mas nós estamos sujeitos à infidelidade, a desviar, a sair dos caminhos do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque nós somos passíveis de erro, nós podemos mudar, amém, gente? Agora, Deus, Ele não está fiel, Deus é fiel. Isso é totalmente diferente. Deus, Ele não está fiel, não é uma condição sobre Deus, Ele é fiel. Olha o que diz Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem, olha lá, não pode existir variação ou sombra de mudança. Não pode. Nós somos chamados à fidelidade porque nós somos filhos de Deus, amém? Agora, nós podemos mudar, infelizmente. Deus não pode. Não há qualquer sombra de mudança, não há variação, porque Ele é. Deus é imutável. Por isso que Malaquias 3, versículo 6, a Bíblia diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Então escute, Deus não está fiel, Deus é fiel. A fidelidade de Deus não é fruto de uma situação, não é fruto de um momento atual, é fruto de sua essência, é fruto de seu caráter. Deus é fiel e ponto final. Amém ou não, gente? Deus é fiel. Então o que nós precisamos entender e compreender? Primeira lição: Deus permanece fiel mesmo nos momentos mais difíceis. Essa é a primeira lição que o Senhor tem me ensinado. Segunda lição: porque Deus permanece fiel nos momentos mais difíceis. Aqui entra a segunda, que eu acho que é a mais difícil de todas, que é a seguinte: porque Deus é fiel e não muda, não vale a pena sofrer demasiadamente por causa dos problemas. O trem difícil. Quem aqui já passou por um problema, aí depois você olhou para trás e falou: rapaz, eu não precisava ter sofrido tanto por isso? Quando nós entendemos que Deus é fiel e Ele não muda, que Ele é soberano, que Ele está no controle, a tendência é, se crermos nessa palavra e recebermos, absorvermos ela, é que o nosso coração se acalme. Sabe, gente, Deus, Ele tem o poder de mudar a nossa história do dia para a noite. Escuta o que eu estou te falando. Deus tem poder de mudar a nossa história do dia para a noite. Do dia para a noite. Existe um relato bíblico que é muito interessante, está lá em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis 7. Qual que é o contexto aqui? Samaria, que é a capital do reino do norte de Israel, capital do reino do norte, estava cercada pelos sírios. Então pensa comigo, cidade
estava cercada. Cercada. Os inimigos não deixavam sair, eles estavam ali cercados. Qual foi o resultado desse cerco do inimigo? A cidade ficou numa situação caótica, desesperadora. Eles começaram a viver uma fome extrema. Tanto é que você vê nas escrituras que eles recorreram inclusive ao canibalismo. Então a cidade ela estava prestes a ser tomada. Então parecia que ali era um cenário já sem saída. Sem saída. Então o profeta se levanta, Eliseu, e dá uma palavra. Gente, eu vou ler a palavra aqui que Eliseu deu. Eu quero que você tente se colocar no lugar de Eliseu, porque o cara tinha que ser muito macho para falar a palavra dessa, na situação que a cidade estava, cercada pelo inimigo, fome extrema, aquela catástrofe. Então diz o texto, 2 Reis 7:1. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quando gente? Amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. O que Eliseu estava profetizando aqui? Ele estava profetizando uma mudança radical. Ele estava profetizando o reestabelecimento imediato da situação do povo. Ele estava dizendo com isso que haveria novamente abundância de alimento, os preços novamente das coisas, eles se reestabeleceriam. Então ele profetiza que uma situação grave e caótica seria revertida. Se você vai lá para os versículos 18 e 19, o que você vê acontecendo? O cumprimento da palavra. Deus é fiel, Deus mudou a história do povo em um só dia. Agora, olha como Deus não depende de pessoas e de circunstâncias. Sabe como que resolveu a situação? Porque se você avançar no capítulo, você vai ver que a situação foi resolvida. Olha o que aconteceu. Deus, ele fez com que os soldados sírios ouvissem o som de uma grande batalha. Então o inimigo que cercava a cidade começou a ouvir aquele som de batalha, de batalha, de batalha, de batalha. E o que eles acreditaram com isso? Que o povo de Israel havia se aliado a outros inimigos e estavam indo atacá-los. Escute, eu estou falando de um povo que estava cercando a cidade e estava já vendo a vitória acontecer, porque o povo estava em falta, o povo estava passando necessidade, a situação estava caótica. Só que esse barulho, esse som foi tão aterrorizante que eles entraram em pânico. E o que eles fizeram? Eles deixaram tudo para trás: provisão, equipamento, comida, deixaram tudo. E com isso o povo pôde ir lá, pegar os alimentos, despojar os inimigos e ver a toque de caixa, uma mudança que Deus fez do dia para a noite, de um dia para o outro. Você vê ali no texto que eles encontram prata, ouro, roupas, comida. O que isso mostra, irmãos? Deus tem poder para mudar a nossa história. Deus tem poder para mudar a tua vida. Deus tem poder para virar o jogo. Deus tem poder. Portanto, gente, no final das contas, tudo diz respeito a se confiamos em Deus ou não. Se de fato o nosso coração encontra-se descansando no Senhor ou não. Por isso não vale a pena sofrer em demasia. Eu não estou, escute, romantizando as coisas. Não, está passando um mau problema. Jesus, aleluia. Mau problema, vou para a praia, vou dar um rolê. Estou com um problema em finanças, o que eu vou fazer? Gastar, me alegrar, vou para o shopping. Black Friday, vou lá. Eu não estou dizendo, não estou romantizando o problema, nem dizendo que você precisa ser negligente, não é isso. O que eu estou falando é, Deus é fiel. Deus é fiel para mudar a sua sorte, Deus é fiel para mudar a sua história. Sabe o que nós percebemos em tudo isso? Que na verdade os problemas eles são passageiros.
Volta aí uns anos. 1, 2, 3, 4, 5. Você se lembra de um problema que você enfrentou e venceu? Sim ou não? Quem lembra? Qual que é a diferença daquele problema para esse? O Deus que foi fiel lá vai ser fiel agora. Vai passar. Vocês estão aqui ou não? Vai passar. Se você pudesse fazer um exercício de futuro, imaginemos que há uma máquina espiritual do tempo. Aí vai lá para 2032. Você vai olhar para trás, esse problema que você está enfrentando hoje talvez nem existia mais. Não vai nem existir. Passou, foi, acabou. Você venceu. A graça de Deus te envolveu. Ele usou o bordão, o cajado, enfim, para cuidar de você. As coisas passam, amados irmãos. Portanto, aprenda. Aprenda. É fácil? Não. É difícil? Muito. Mas os problemas de 5 anos atrás ficaram no passado. Os problemas de hoje vão ficar no passado também. Quando nós entendemos essa perspectiva, nós então compreendemos a profundidade do que Paulo disse. Olha o que Paulo disse, 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Os problemas estão diante de nós, mas nós olhamos para Cristo, nós olhamos que ainda que enfrentemos desafios nessa terra, e ainda que enfrentemos duras coisas, há um galardão para nós na eternidade, há algo reservado para nós. Quando nós olhamos para os dias difíceis, e nós comparamos com aquilo que Deus vai nos ensinar, por meio de tudo isso, então nós chamamos os desafios de leve e momentânea tribulação. Em 2 Coríntios 4, Paulo ele fala sobre o ministério que ele e outros apóstolos exerciam, mas ele fala também que existia perseguição por causa da pregação do evangelho. Só que aí no versículo 7, ele descreve o ministério como um tesouro colocado em vasos de barro. Ou seja, Paulo estava falando, a mensagem de Deus é um tesouro levado por vasos de barro frágeis, que somos nós. Paulo falando que sou eu. Então o tesouro do evangelho é levado, é comunicado por pessoas muitas vezes fracas, frágeis, sujeitas a sofrimentos. Então Paulo ele explica que por mais que enfrentemos isso, ele então fala aqui no versículo 17 e 18, como lemos, é uma leve e momentânea tribulação quando nós comparamos com aquilo que ele gerará em nossas vidas. Então talvez você diga assim, pastor, o sofrimento é real. Sim, ele é real, só que ele não é só real, ele é temporário. O problema é que nós colocamos muito peso na realidade do sofrimento, e nós nos esquecemos da realidade do tempo em que o sofrimento vai permanecer. Nós damos muito peso para a realidade do sofrimento e esquecemos que ele é temporário. Nós damos muito peso para a realidade do sofrimento e esquecemos no propósito que Deus tem, ou que Ele vai gerar a partir de tudo isso. Então na verdade o sofrimento ele nos prepara para aquilo que virá. A grande questão é, será que nós temos aprendido? Eu te pergunto mais uma vez, o que você tem aprendido em 2024? Porque se nós aprendermos, irmãos, nós certamente nos tornaremos mais fortes, mais maduros e mais preparados para aquilo que virá. Deus pode mudar a nossa história em um dia. A questão é, estaremos preparados? Quem está aqui comigo ainda diz, amém, pastor?
Então Deus continua fiel, permanece fiel mesmo nos momentos mais difíceis. Primeira lição. Segunda lição, por causa disso não vale a pena sofrer demasiadamente em virtude dos problemas. E isso nos leva à terceira lição. Os desafios da vida geram uma boa perspectiva de futuro. Não, pera aí, pastor. Você está falando então que os desafios geram uma boa perspectiva? Não é ruim, não? Eu estou sofrendo, está difícil. A perspectiva não era para ser ruim. Não, a perspectiva é para ser boa. Porque se você aprender com os desafios, com os problemas, com os erros, você se tornará alguém melhor. Amém, gente? Você se tornará alguém melhor. Na verdade, diante dos desafios, nós temos duas alternativas. Ou nós aprendemos e crescemos, amadurecemos, ou, escute isso, nós nos tornamos pessoas amargas. Escute. E aqui está o problema. Muitas pessoas enfrentam dias difíceis, enfrentam N situações, e em vez de elas crescerem com tudo isso, aprenderem com tudo isso, elas se tornam amargas, se tornam tristes, frustradas, enfim, infelizes. Agora, mais uma vez, não estou falando para você romantizar, a questão é, está difícil, enfrentou algum problema, aprenda e se torne melhor, porque certamente, escute, com essa situação, você vai aprender por meio desse erro, entre aspas, dessa situação que aconteceu, você vai perceber mais uma forma de não fazer algo. Não fazer algo. Não fazer algo. Tem coisas que Deus vai nos ensinar, como eu já falei aqui no momento da mensagem, na prática. Na prática. E às vezes o que você precisa, eu vou falar aqui, talvez você precise ouvir isso, às vezes o que você precisa fazer é tentar de novo. Quem sabe você entrou nesse lugar, Deus está te falando, tente de novo, lança a rede de novo, tenta de novo. Então o que o Senhor está tentando nos mostrar é, as lutas precisam nos fortalecer, as lutas precisam nos amadurecer e não nos tornar pessoas amargas. Por isso que Tiago explica, ou traz aquele texto tão importante, Tiago 1, 2 e 3, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações. Aí olha o que ele diz, porque a provação da fé que vocês têm, produz perseverança. Então ele está falando, a fé provada, produz perseverança, e para você chegar lá, você precisa de perseverança. Não tem como você ter perseverança sem ter a fé provada. Logo, a fé provada é bom. Você está entendendo? Nós olhamos como algo ruim, só que nós temos que entender o fim disso. Perseverança não vem pelo conhecimento intelectual ou por saber o que é perseverança. Não é um conceito que você absorve, é uma virtude que você aprende. Uma virtude que você aprende passando por provação da sua fé. E para mim, um dos grandes homens de Deus que revelam essa questão de se tornar mais forte com a provação e não uma pessoa amarga é José. Ah, José, irmãos. José se tornou melhor depois de tudo que ele enfrentou e não se tornou alguém pior. José, como você bem sabe, recebeu uma comissão divina, uma promessa. Ele seria colocado acima de sua família, ele seria colocado num lugar de autoridade, num lugar de destaque, e de fato isso acontece, ele se torna o segundo em poder no Egito, ele se torna com uma autoridade apenas abaixo de Faraó. Só que a grande questão é, entre a promessa e a realização, existe um caminho, e esse caminho começou com, não apenas a rejeição dos irmãos, mas ele foi vendido como escravo. Eu quero que você pense sobre isso. Imagina que rejeição é essa, irmãos, que rejeição profunda, você ser vendido como escravo, pelos seus próprios irmãos, até que o tempo passa, Deus o coloca nesse lugar de destaque,
Deus dá uma direção para José, a partir de um sonho de Faraó. Então ele começa a estocar alimento, e o mundo começa a passar por uma crise, por uma escassez. Então seus irmãos vão até o Egito para buscar alimento, e quando eles chegam lá, eles não sabiam, mas eles se deparam com o irmão vendido, José. Ali era a oportunidade de José, irmão, se vingar. Ah, sua desgraça, você vai passar fome agora, você vai comer o pão que o diabo amassou. Sabe o que José faz, ou fala? Gênesis 50, versículo 20. Olha, irmãos, isso é lindo demais. Vocês, ele está falando para os seus irmãos, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, aleluia, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Vocês me fizeram mal, mas Deus tornou isso em bem, para que pessoas sejam tocadas. José não guardou rancor, irmãos, mas ele usou as provações para se tornar alguém melhor. Então, o que isso mostra a mim e a você? Que a perspectiva de futuro é boa. A perspectiva de futuro é boa. Amém ou não, gente? Parece que você está ladeira abaixo, mas na verdade o que você está passando é por uma pequena descida nesse trajeto que você já está subindo. Não entendi, pastor? Põe uma imagem para mim, a primeira, aquela que tem duas, uma do lado da outra. Eu terminei de ler um livro chamado Potencial Oculto, e é muito interessante porque ele traz essa imagem. E diante de um dia mal, de um momento difícil, o que você enxerga é o que está do lado esquerdo. Você olha para a sua vida e fala, irmãos, é ladeira abaixo, é zica, é B.O. Eu estou lá, está tudo dando errado, agora acabou tudo, ó céus, ó vida. Mas na verdade onde você está é lá do lado direito. Você está numa pequena descida, em uma subida. O que eu estou tentando te dizer? Você está em uma pequena fase de um todo que Deus está construindo em você. Agora, essa subida, essa descida, se você aprender com ela, ela pode te impulsionar para que você volte a crescer. Porque a vida ela é feita assim, ó. Você sobe, daqui a pouco você desce, sobe de novo, desce, e você está nessa constante, onde Deus está trabalhando em você. Vocês estão aqui ou não? Portanto, nós temos que ter a perspectiva de Tiago. Então eu vou ser grato, porque em meio às tribulações, Deus está me transformando, Deus está me fazendo alguém forte, alguém melhor, alguém amadurecido. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Por isso que Paulo nos ensina, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo deem graças, é uma mentalidade de aprendizado. Ele não está dizendo por tudo. Deus, me lasquei esse ano, eu te agradeço porque eu me lasquei. Obrigado, Deus, perdi o emprego, meu carro foi roubado, e não tinha seguro, Deus, misericórdia, meu time não está bem das pernas, ixi, deu ruim, misericórdia. Mudamos de assunto, esquece, irmãos, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Em tudo deem graças, aleluia. Então não é por tudo. Crise financeira não é por tudo, é em tudo. Não é por tudo, é em tudo. Senhor, por mais que eu esteja enfrentando esse momento difícil, eu te adoro. Por mais que me tenha faltado coisas, eu não tenho falta do Senhor, e o Senhor vai me suprir. Senhor, por mais que eu esteja vivendo isso, eu te exalto. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor, eu glorifico e eu exalto o seu nome. Em tudo eu te adoro, Deus. Isso te ajudará a ter uma perspectiva de aprendizado, e você vai olhar para trás
e dirá: Senhor, muito obrigado, porque os dias difíceis moldaram meu caráter, os dias difíceis me fizeram alguém melhor. Mantenha um coração ensinável em todo tempo. Amém ou não, gente? Então o que nós aprendemos até aqui? Primeira lição: Deus permanece fiel mesmo nos momentos mais difíceis. Por isso eu não posso me desesperar em virtude dos problemas. Terceira coisa, está uma atrelada à outra. Terceira coisa, os desafios da vida geram uma boa perspectiva de futuro. Agora, para isso, eu preciso entender a quarta coisa. Está conectada, é uma conectada à outra. É fácil nós enfrentarmos isso? É fácil ou é difícil, gente? Quando o jogo está rolando, a bola está rolando, olhando de fora, você fala: uau, pastor, realmente é isso que você está falando, é o que a Bíblia está dizendo, é incrível, Deus vai me mudar, vai me moldar. Mas quando você está no meio da partida, irmão, coisa difícil. Agora, por isso nós temos que entender a quarta lição, que é a seguinte: é bom ter amigos com quem contar. É bom ter amigos com quem contar. Deus é fiel em todo tempo. Amém, gente? Por isso eu não tenho que me desesperar com os problemas. Em todas as etapas da vida, Ele está me ensinando. A perspectiva de futuro é linda por causa disso. Mas como é difícil enfrentar tudo isso, porque é difícil estar diante dessas situações, eu preciso ter amigos com quem contar. Sabe por quê, gente? Porque os amigos, e amigos de Deus, amém, gente? Amigos que eu digo que vão te ajudar, não aquele cara que você chega para contar um problema, ele te desanima. Rapaz, estou passando por isso. Pois é, cara, olha, se eu fosse você, eu abandonava mesmo. Amém, gente? Estou falando de gente que vai te ajudar. E por que nós precisamos de gente assim? Porque esses amigos nos ajudam a colocar as emoções no lugar, colocar os pensamentos no eixo. Eu te pergunto: você tem com quem contar? Você se abre, você permite que alguém encontre espaço no teu coração para ser instrumento de Deus na sua vida? Seu amigo, seu pastor, seu líder, quem quer que seja. Porque escute, gente, Provérbios 17:17 diz: o amigo ama em todo tempo. O amigo ama em todo tempo. Mas, olha lá, é na angústia que nasce o irmão. É nesses momentos que os amigos se tornam um suporte e se tornam uma fonte de força nos momentos da dificuldade. E essa é uma lição poderosa que eu aprendi nesse ano. Como é bom ter amigos com quem contar. Você precisa disso. Você não pode caminhar sozinho. Você precisa buscar ajuda. Você precisa se abrir para ajuda. Talvez você é alguém solitário, alguém de poucas palavras. Se abra. Deixa Deus usar pessoas para ajudar você. Eu estou terminando a mensagem, amados, mas muitas vezes nós achamos que nós podemos superar todos os desafios sozinhos, mas eu te digo que não. Algumas pessoas, elas são como escadas, andaimes, pontos de apoio que nos levam para um outro lugar. É como se você tivesse que transpassar uma barreira e você não pudesse sozinho. É claro, o auxílio do Senhor vai estar ali, a graça do Senhor está ali, está tudo certo. Mas Deus usa pessoas. Para quê? Para que a gente consiga passar por isso. Para que a gente possa sobrepor a isso. Olha que interessante, põe essa segunda imagem aí para mim. Desse mesmo livro. Pessoas, é como se pessoas, elas são aquelas que jogam essas peças, que nos dão peças para que a gente continue construindo, crescendo e avançando. Então você abre o seu coração com alguém, aí alguém compartilha algo que viveu e passou, e você diz: tá aí, é isso. Alguém ora com você e tua vida muda. Alguém vai te dar uma palavra de encorajamento. Alguém ora com você na célula.
Então você vai recebendo peça após peça, e Deus ele vai dando graça para que as lacunas ali, elas sejam preenchidas. Por isso que Salomão afirmou, Eclesiastes 4, 9 e 10, melhor é serem dois do que um. Por isso que o versículo 10 diz, se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Todos nós em algum momento, gente, entraremos num conflito em nossos pensamentos e em nossas emoções. Em algum momento a coisa vai ficar bagunçada dentro de você, e muitas vezes o Espírito de Deus vai usar alguém para te ajudar, vai usar alguém para te ajudar. Então eu te pergunto, com quem você tem andado? Quando eu olho para tudo isso, e olho para esse ano, eu me alegro, porque eu sei que a perspectiva de futuro é excelente, porque Deus está nos ensinando, Deus está nos preparando, Deus está nos amadurecendo. Pastor, mas meu ano ele foi incrível, glória a Deus por isso. O que você pode aprender com isso? Porque pessoas muitas vezes que passam por um momento de provisão, de abundância, de muita alegria, elas se perdem, e elas se esquecem do que Deuteronômio 8 diz. Ei, se lembrem, quem te deu poder, sabedoria para adquirir riquezas foi Deus. E o Senhor está falando para um povo que estava prestes a avançar e tomar a terra. Então é como se o Senhor dissesse, ei, você vai entrar na terra prometida, povo meu, amém? Amém. Mas quando você for entrar, não se esqueça, eu coloquei você lá. Então quando você entra na terra prometida com essa mentalidade, você se lembra de Deus, você fala, Senhor, eu não poderia estar aqui, eu só estou aqui por causa do Senhor. Então no dia bom eu te exalto, no dia bom eu conservo meu coração dependente, então eu aprendo a ser dependente no muito. Agora, teu ano é um ano de desafios? Ei Deus, eu estou sendo forjado, eu estou sendo preparado, porque o Espírito da verdade que habita em nós é aquele que está nos preparando. Deus é bom em todo tempo. Os problemas vão passar, aprenda com eles, amém, gente? Extraia lições poderosas disso. Deus está preparando você. Agora, não ande sozinho, tenha amigos com quem contar, para que você consiga superar tudo isso, para que Deus complete a boa obra que Ele começou. Você pode dar um amém por isso, uma salva de palmas a Jesus? Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, cubra sua cabeça, vamos orar.